Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos, que a paz do nosso Deus esteja na vida de cada um que está assistindo esse vídeo agora. Irmãos, esse é o programa Palavra Viva, com a apresentação do irmão Will. Nós somos a igreja da geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós somos a igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Tem um livro lá no céu, esse livro pertence a Deus, o Todo-Poderoso, e é o livro da vida. Então, nós somos a igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Isso é que é importante, irmãos. Placa de igreja, CNPJ, não salva ninguém. Mas o nome escrito no livro da vida é isso que importa. Amém? Bora, Senhor Deus, apresento diante do Senhor a palavra que será lida. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o ímpio, converte o ímpio ao Senhor, ó Deus. Que o povo venha ao Senhor, aquele que está aflito, contrito, oprimido, possesso. Meu Deus, aquele que está na depressão, na enfermidade, na doença, aquele que está nas drogas, nos vícios, na prostituição, na lascívia, no homossexualismo, na bebedice. Ó Deus, aqueles que estão aprofundados no lamaçal do pecado. Deus, que a tua palavra alcance eles, que eles se convertam ao Senhor Jesus, teu Filho. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje está na primeira epístola de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, de quem está falando aqui? Do Senhor Jesus. O que era desde o princípio. Em João, lá no Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é o Senhor Jesus, é a palavra viva. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Oh, aleluia! Tocaram o Senhor Jesus, seguiram ele ali, ouviram da própria boca dele. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Somente ele tem a vida eterna para nós. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, com Deus, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com Deus, e com seu Filho Jesus, o Messias, o ungido, o Emanuel, Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Ô irmãos, olha que palavra maravilhosa. Porque a vida foi manifestada. O Senhor Jesus veio e se manifestou a nós, que outrora estávamos perdidos, condenados, à prisão perpétua no inferno, no lago de fogo, condenados à morte eterna, mas o Senhor Jesus veio e se manifestou a nós. Então, e nós a vimos, aqui os discípulos falam, e testificamos dela, a mesma coisa que nós fazemos hoje. Nós não vimos o Senhor Jesus face a face, ele não conversou conosco, igual ele conversou com os discípulos, mas nós, pela fé, cremos nele e acreditamos nele. E ele é a vida eterna, porque nós, do que ouvimos, essa vida foi manifestada a nós. E pela fé nós a vimos. Aleluia. Essa é a palavra que eu estava procurando. Pela fé nós a vimos. Nós vimos o que? A vida de Deus manifestada em nós, que é o Senhor Jesus. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, que é o Senhor Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus, o Filho. Glória a Deus. E nós temos essa comunhão, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus e aleluia. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual a mensagem que é? Que Deus é luz. Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Glória a Deus. Se dissermos que temos comunhão com ele, nós dissemos, eu tenho comunhão com Deus, e andarmos em trevas e fizermos as coisas do mundo, mentimos e não praticamos a verdade. Nós que somos convertidos ao Senhor Jesus, irmão, nós temos que ter uma diferença do povo do mundão. Nós não podemos andar pelos caminhos que eles andam.
Nós não podemos fazer as coisas que eles fazem. Eu falo do pecado, irmão, do que está escrito na Bíblia como pecado. Prostituição, lascívia, homossexualismo, furto, roubo, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Essas coisas, irmão, nós não podemos fazer. Nós temos que nos santificar diante de Deus. Aquilo que a Bíblia não escreveu, não está escrito na Bíblia que é pecado, irmão, nós podemos deixar de fazer por causa dos costumes. Mas não é pecado, se não tiver escrito. Está escrito que é pecado, está escrito. Amém? Mas nós devemos sair do meio daquele tem, da glutonaria, da lascívia, da ignomínia, da prostituição. Nós temos que afastar disso, porque nós somos servos de Deus, da mentira. Amém? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, nós irmãos em Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, palavra maravilhosa. O Senhor Jesus morreu por nós na cruz, irmãos. E o sangue dele foi um sacrifício oferecido a Deus pelos nossos pecados. Por isso que quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entrega a nossa vida para Ele, o véu do templo se rasga. Nós podemos chegar na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós chegamos diante dele quando a gente senta, quando a gente ajoelha, quando a gente vai buscar a presença dele, quando a gente levanta para orar, nós estamos chegando diante do Todo-Poderoso. Amém? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Nenhum homem sobre a terra, nenhum homem ou mulher pode dizer, eu não tenho pecado. Todos nós pecamos todo dia, irmãos. Nossa, Deus, a carne é uma coisa difícil demais, nós pecamos. Mas não consumamos o pecado. Mas não nos rendemos ao pecado. Mas não nos entregamos ao pecado. Não pecamos e escondemos esse pecado. Não. A gente resiste. Igual José do Egito. Resistiu, largou a túnica e correu, deu linha. Então nós resistimos ao pecado. Amém? Mas se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Nós pecamos. Todos pecam. Mas o importante é se arrepender, porque nós não podemos consumar o pecado. Quando você pegou, você assustou que você pecou, pede perdão a Deus, fala, Deus me perdoa. Eu não devia ter feito isso, eu fiz, eu menti, eu fiz isso ou eu fiz aquilo, não importa o pecado. Se você arrependeu e confessou, o Senhor Jesus te perdoa na hora. Uma mulher foi pega em flagrante de adultério, os homens levaram ela diante de Jesus. Foi Jesus, a lei de Moisés manda a gente apedrejar e essa mulher foi pega em adultério. O que o senhor fala? Jesus falou assim, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Aí eles, com a consciência pesada, porque eles pecavam demais, né? Só que oferecia lá um sacrifício ou outro e purificava. Então eles, com a consciência pesada, foi saindo de um por um. Começaram dos mais velhos. Todo mundo foi embora. Aí levantou a cabeça, olhou para a mulher e falou, mulher, cadê teus acusadores? Ela falou, Senhor, ninguém ficou. Aí Jesus disse, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Se você pecou, meu irmão, levanta sua cabeça, olha para frente e não peca mais, meu irmão. Em nome de Jesus. Tá bom? Não peca mais. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus e segue Ele. Se confessarmos os nossos pecados, chegar diante de Deus, Ele é o único que perdoa o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o que se purifica? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso você tem que crer, aceitar o Senhor Jesus, passar pelas águas, batizar e participar da Santa Ceia. Entendeu? Porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Então, não existe aquele que fala assim, eu sou o pastor presidente da igreja. Eu não peco. Mentira. Eu sou o bispo criador da igreja. Eu sou o super-homem de Deus. Mentira. Peca mais do que todo mundo. Eu sou o apóstolo do chapelão. Eu não peco. Mentira. Mentira. Todos pecam. Eu sou o papa. Né? Não peco. Peca demais da conta. Todos pecam. Né? Todos. Desde o pequenininho até os grandíssimos enganadores. Né? Porque tem homens de Deus de verdade por aí, irmão. Tem muito. Mas tem os enganadores que estão extorquindo o lã da ovelha.
No, depois que inventaram que a maquininha de podar a cabeça, que tem rapidinho para podar a lã da ovelha. Então eles têm milhões de formas de podar a lã de ovelha. E estão ficando bilionários. Eu espero que isso pare, que isso acabe. Mas, enquanto não acaba, eles estão tudo ricos. Mas vai chegar um dia que eles vão chegar diante de Jesus e vão falar assim: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome expulsei demônio, no teu nome falei novas línguas, e tá. Jesus vai olhar para ele e falar assim: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Nós vamos estar lá assistindo, irmão. Os enganadores que devoram a lã da ovelha. Cuidado, pastor. Cuidado, deixa eu te explicar, pastor. Talvez você é um devorador de lã e a sua ficha não caiu ainda. Vou te explicar. Se você dorme até 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, tá gordo, só vai na igreja terça, quinta e domingo, 3, 4 dias por semana à noite, e tem um salário gordão, ô meu filho, você está extorquindo a lã da ovelha. O que é salário gordo, irmão? Os apóstolos, que eram os discípulos que foram os primeiros pastores, Jesus disse: não levai dinheiro, não levai um monte de coisa. Então, vocês não se preocupem com o que é a vez de comer, porque Deus vai cuidar de vocês. Nenhuma vez Jesus ensinou a pedir dinheiro. Nenhuma. Quando ele falou com o jovem rico, ele falou assim: vai, vender tudo que tem, dá aos pobres. Ele não falou: traz para mim. Então, os apóstolos aprenderam desta forma. Eles não pegavam nada para eles. Nada. Mas se você pega e o seu salário está acima da média brasileira, do salário digno. O que é um salário digno, irmãos? 3, 4 salários mínimos é um salário digno. Para um homem e uma mulher ter uma vida de homem de Deus, né? De homem de Deus, eu estou falando. Não estou falando na vida de super-homem de Deus, não. Se você é um super-homem de Deus, pega 20, 30, 40 mil, igual os ministros da STF, 50 mil, 60, 100 mil. Pega tudo. A CNPJ da igreja é sua. Pega tudo, mas vai prestar conta. Prestar conta não, vai queimar no fogo do inferno. Né? Vou falar rasgado. Então, se você é um pastor, presta atenção, e o seu salário, vou te ajudar. Se ele passa de 10 mil, se ele é menos de 10 mil, eu vou pegar leve para você. Mas se ele passa de 10 mil, você está devorando a lã da ovelha. E devorando com muita força. Ah, mas a igreja é minha. Ah, foi você que morreu na cruz do Calvário? Então, a igreja é sua, o povo aceitou você como Senhor e Salvador. Ou a igreja do Senhor Jesus. Ah, não, mas está dando muito dinheiro, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Banca missionário, meu irmão. Banca missionário. Vai nas igrejinhas pequenininhas que tem homem pregando, esquece a placa da sua igreja, vai lá e ajuda os pequenininhos. Não sei o que fazer com esse dinheiro. Ah, tem gente que o diabo usa ele para ele desviar, dando dinheiro, porque ele montou uma igreja, começou fervoroso, abençoado, jejuando, orando, pregando, ganhando alma. Daqui a pouco o diabo faz muita gente para aquela igreja e dá ele 100 mil, 200 mil por mês. Acabou a vida daquele homem de Deus. Aí você vê. Ele acha que é dele. Os pastores acham que o dinheiro é dele. É meu. Ao dízimo eu gastei comigo, mas se eu gastei comigo, eu gastei na obra, porque eu sou pastor. Ah, meu querido, vai tomar uma cepada. Ah, se não vai tomar uma cepada do Todo-Poderoso. Você vai andar até torto. Então desperta, ó tu que dormes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pastor, se você está na zona de conforto, se você está devorando lã de ovelha, toma cuidado. Toma cuidado. Se você está na obra, meu irmão, os apóstolos acordavam de manhã e ia para a rua pregar, ganhar alma. No outro dia, está cansado? Tira um dia da semana para você com sua família. 6 dias por semana, acorda cedo e vai pregar. Acorda cedo e vai orar. Acorda cedo e vai jejuar. Você não é um funcionário de igreja de carteira assinada, não, filho. Você trabalha para o Todo-Poderoso, para o Comandante Supremo, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o Deus que criou os céus e a terra e mandou o Filho dele morrer no seu lugar. Não foi para você ficar dormindo até tarde com dinheiro de ovelha, não. Não, eu trabalhei muito, agora eu tenho que desfrutar. Vou comer o melhor dessa terra. Então você está seguindo Jesus errado. Jesus não comeu o melhor da terra, não, filho. Ele não andou no manga larga machador. Ele não tinha casa, carrão. Ele andou o quê? Num jumentinho emprestado. Vai lá e fala que minha misteca eu preciso daquele jumento. Eu vou entrar lá em Jerusalém, é nele, emprestado.
Quando alguém chegou para Jesus e falou assim, eu vou te seguir, ele falou assim, ó, as aves têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, quando ele comeu o melhor da terra, ele comeu o espiritual, o maná, que veio de Deus. O poder de Deus veio sobre ele e ele abençoava. Quando ele quis pagar imposto, ele falou, Pedro, pesca lá um peixe, vai ter uma pérola dentro da boca dele, paga o meu imposto e o seu. Ele não precisa do seu dinheiro, filho, não confunde as coisas. E você, pastor, que está pegando a lã da ovelha, prepara que Deus vai bater um papo com você, tá? Eu vou orar. Viu? Vou orar. Deus entrega esses pastores na mão do Senhor, que estão pegando o dinheiro da igreja achando que é deles e que eles podem fazer o que eles querem. Aqueles que for do Senhor, dá cepada mesmo, morre eles, desce coisa na casa do oleiro, Deus. Ensina eles aonde pôr o dinheiro. Porque o Senhor tem muito missionário pequenininho, sofrendo no campo, pregando, ganhando alma e precisando de um apoio financeiro. Amém? Que esses homens de Deus aí que estão com o bolso cheio de dinheiro possam acordar para a vida. Amém? Que eles realmente sejam homens de Deus. Essa é a palavra, meu irmão. Agora eu vou te ensinar, você que está ouvindo pela primeira vez, você que está ouvindo aí, assistindo, eu vou te ensinar agora como é que você faz para ser um filho de Deus. Porque Jesus disse aos escribas e fariseus, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Então nem todo mundo é filho de Deus, não, meu irmão. Ah, eu sou filho de Deus, não. Não. Filho de Deus é quem aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Está na Bíblia. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Para ser de Jesus, tem que confessar Jesus com a sua boca. Tá? Diante dos homens. Tem que ter uma testemunha, duas, está valendo. Pode ser no meio da rua, no campo de futebol. Pode ser onde você estiver, dentro do boteco. Pode ser na praça, no seu serviço. Não importa. Se é pedreiro, está trabalhando, tem uns dois ajudantes. Fala, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Está valendo. Mas se você não falar e não tiver testemunha, não está valendo. É o que está escrito na Bíblia. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter vivido na igreja a vida inteira, mas se você não aceitar Jesus, o seu destino é a condenação eterna. E eu vou te ensinar agora como é que você faz para aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sair da condenação eterna e ter o direito à vida eterna. Amém? Para o que você estiver fazendo e para, olha para mim, vem cá e repete essas palavras. Repete aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração, na minha mente, e guarde em mim a tua palavra, Deus, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu acabei de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente nessa terra. Que você tenha, de fato, a comunhão com Deus. E busque conhecimento da palavra na igreja mais próxima da sua casa. Vai conhecer a Bíblia para você passar pelas águas, para você batizar. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Essa é a palavra de hoje. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra. Fortalece, unge, protege, salva e converte, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem com Deus.